Vamos chamar o próximo tema? Incidentes de resolução de demandas repetitivas. Chamo para a mesa o Dr. Firmino Alves Lima, juiz do trabalho. E para acompanhá-la, a doutora Silvia Helena Grassi de Freitas, advogada. Bom dia a todas e a todos. Com grande satisfação, uma grande honra e um grande desafio, né? Vi pela palestra, pela mesa que me antecedeu, a dificuldade que eu vou ter em tratar aqui, porque eu não tenho a mesma eloquência, né? E nem a mesma qualidade dos panelistas anteriores, mas eu quero tratar de um tema bastante importante, né? E, coincidentemente, veio, já, o pessoal de trás já deu uma grande canja para que eu pudesse entrar na discussão. A discussão é muito interessante porque é algo que talvez muita gente ainda não percebeu, mas que terá um reflexo muito impactante no nosso processo trabalhista, que é a questão dos recursos, né, dos incidentes de demandas repetitivas. Eu só peço, antes de começar, assim, peço desculpas. O doutor me falou, foi feita uma saudação em meu nome, mas eu não estava presente aqui, tive alguma dificuldade, apesar de ter Waze e GPS, essas coisas, né, mas é um problema de SO, né, não é do sistema operacional, mas sim do sujeito operacional. Não adianta botar todas as tecnologias para quem não consegue manejá-las adequadamente. Então, eu peço desculpas, não está naquele momento que eu estava me procurando aqui para chegar, eu não sou daqui de Ribeirão Preto. Pois bem, o novo Código de Processo Civil veio acolher uma tendência já muito reclamada na nossa doutrina, né, exatamente na questão da forma de impugnação de decisões. E exatamente como já tinha antecedido aqui, o problema maior, né, que é visto exatamente a questão de decisões díspares, né? Muitas vezes, o professor Rassonelli outro dia estava contando uma situação que ele foi sustentar oralmente no STJ, e ele assistiu 3 decisões diferentes, né, na mesma turma, detalhe, todas do mesmo relator. Né? Ou seja, nós temos essa dificuldade, né? Primeiro ele tem que começar pacificando a jurisprudência do gabinete para depois, né? Enfim, essa dificuldade os senhores advogados e mesmo nós magistrados, principalmente os magistrados de primeiro grau, enfrentam. Afinal, eu falo, eu posso caminhar por uma tese, mas até quando que ela vai sobreviver ou quais são as chances, né, de, por exemplo, eu estar colhendo alguma coisa e não se transformar num belo, pomposo voo de galinha, né, cai ali logo em seguida. A Lei 13.015, que foi uma lei editada com intenção do Tribunal Superior do Trabalho, mas extremamente influenciada pelo novo CPC. E antecedeu o novo CPC, como o próprio professor Fred Dier disse, um balão de ensaio. E trouxe o sistema de precedentes para o sistema trabalhista dentro da ótica do TST. Né? O que nos aconteceu exatamente que hoje nós temos o incidente de demandas repetitivas no TST na forma da Lei 13.015 e o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou o IUJ, ainda dentro de uma discussão que nós vamos ver, o incidente de uniformização de jurisprudência na fórmula do 476 do CPC anterior, atuando na esfera dos regionais. A discussão que se vê atrás desse sistema é exatamente o quê? Procurar a jurisprudência como uma fonte de direito, né, mas ter uma jurisprudência unitária. Esse reclamo que a mesa anterior teve foi muito salutar, me ajudou muito, né, bastante, em apontar as dificuldades que nós temos. Né? Ou seja, temos que ter uma concentração do poder de decisões e que todo o judiciário mantenha uma certa linha de coerência para que
isso possa refletir numa maior segurança e estabilidade para toda a sociedade. Não é? Há uma visão crítica contra esse sistema, se fala o seguinte, né, quem tem o controle do sistema tem o controle de todo o poder jurisdicional. E muitas vezes esse reclamo já era uma das nos aspectos tratados por aquele famoso documento do Banco Mundial número 319, né, que exatamente reclamava do poder judiciário dos países terceiro mundo, né, a expressão e a vontade de quem manda hoje no planeta, que é o capital especulativo, que as decisões tivessem previsibilidade e, além de tudo, atendesse à observância dos contratos. Dessa forma, a adoção desse mecanismo que traga essa uniformização de entendimento. O que nós reconhecemos que o nosso sistema tradicional romano-canônico não mais atende às demandas de justiça, né, não só no Brasil, mas em diversos setores. Nós caminhamos, isso é um caminhar mundial, nós vamos para o sistema romano-canônico e para o common law, e o common law vem para nós também, né? Exatamente para buscar o quê? Uma segurança, né, da eficiência econômica e demandas com solução rápida, porque demanda lerda é prejuízo para o mercado financeiro, né? O sistema legislativo global, e em especial o brasileiro, não preciso entrar em maiores detalhes, né, é um sistema que não consegue corresponder às demandas da sociedade, e com isso lança quem a mão para o judiciário, que decida os grandes temas. Isso não é fenômeno brasileiro. Nos anos 70, os Estados Unidos, a grande discussão do aborto foi deixada para a Suprema Corte, assim como a questão de cotas, questões extremamente polêmicas da sociedade que, muitas vezes, o Poder Legislativo não quer enfrentar, né? Não quer ter esse ônus político de enfrentar. Também nós temos que estar atentos àquelas macrolides, como o Sidney Bennett fala, que são aquelas lides reiteradamente apresentadas e com temas idênticos, acabam provocando uma inundação de causas no judiciário, as quais nós temos, assim, nós, magistrados especialmente, nos preocupamos bastante, porque isso acaba trazendo, assim, né, uma extrema sobrecarga para tratar sempre da mesma coisa. Na parte de direito do trabalho, então, não podemos deixar de lembrar a lacunosidade que nós temos, né, do nosso direito, porque o Congresso tem dificuldade. Se ele legisla em favor do empregador, né, ele vai contrariar interesses de quem o elegeu. Se ele legislar em favor do empregado, ele contraria quem financiou a campanha. Essa é a realidade, né? As questões jurídicas do direito do trabalho acabam sendo decididas pela jurisprudência. Vide, por exemplo, agora, a nefasta decisão, com todo respeito ao senhor ministro Elisa Vasquez, mas eu posso reputar de nefasta, né, a decisão que afastou o pagamento, por exemplo, de horas em itinere, e ele já promoveu a reforma trabalhista com uma penada. Apenas com uma decisão monocrática, ele promoveu a reforma trabalhista, e quando o governo fala agora, o governo atual fala, vamos deixar isso para segundo semestre de 2017, ele não está com pressa, a reforma já está feita. Ou seja, o precedente do Supremo Tribunal Federal já deu negociado pelo legislado e ponto final, com efeito vinculante e obrigatório. Então, nós temos o quê? Uma jurisprudência que, quando concentrada, ela regula toda a situação geral do país. Ao passo que outras situações da jurisprudência não vem se acontecendo esse fenômeno de decisões diferentes em diversos aspectos. E vocês, como advogados, devem sentir muito mais isso, né? Porque muitas vezes o advogado tem várias causas, com vários clientes, e fala, 2 ganham, 3 ganham mais ou menos, um não ganha, e ainda um é condenado por litigância de má-fé, né? Aquele que perde, então, fala, meu advogado pisou na bola, né? Ele é fraquinho, né? Tá, sempre vem aquela coisa.
E quando não vem falar, eu acho que o meu juiz ele recebeu alguma vantagem, né? Tá? Isso traduz insegurança para a sociedade. E esse é um ponto muito grave que o Poder Judiciário, né, como os que me antecederam, colocam. E por isso nós temos o quê? Que buscar uma maior pacificação das decisões judiciais para o quê? Pautar a conduta da sociedade, né? Especialmente nas relações de trabalho, onde nós temos esse vácuo legislativo. Por exemplo, a questão da terceirização ainda continua sendo regulada por uma súmula. Vejam só que situação grave. Né? São 12 milhões de trabalhadores regulados por uma súmula. Né? Também um sistema que garanta legalidade, segurança jurídica, duração razoável, proteção da confiança e, principalmente, isonomia de tratamento judiciário. Essa é o principal mote de adotar um sistema unificador. Né? E a opção da Lei 13.015 foi exatamente, ela começou sendo apresentada pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, um deputado, um grande deputado que ajuda muito esse trabalho, obrigado aqui a reconhecer o deputado Valtenir Pereira, que apresentou o projeto de lei, mas na sua tramitação recebeu uma influência muito forte do novo Código de Processo Civil, e os dois se alinharam, trazendo à Lei 13.015 novidades que viriam a ser consagradas, e até com maior energia em algumas situações, né, do que o próprio CPC 2015. O ato 491 também trouxe, né, uma antecipação com a devida vênia e respeito aos senhores ministros do Tribunal Superior do Trabalho, mas eles, num ato, um ato não jurisdicional, um ato normativo do presidente do tribunal, antecipou a vigência do atual CPC. Pois bem, com isso, pretende-se o quê? A busca da estabilidade da jurisprudência e trazendo o quê? Olha, não basta, né, que essa jurisprudência seja pacificada, mas ela tem que ter um cumprimento obrigatório. E esse é um ponto muito delicado, e aqui o negrito não é usado à toa, né, da questão da aplicação desse sistema do stare decisis, né, que é o sistema de common law, ou seja, o precedente vincula a próxima decisão, porque aqui não quero me aprofundar pela exiguidade de tempo, mas não só eu, né, eu acompanho diversos outros grandes processualistas e constitucionalistas, entre eles a própria presidente do STF, em que o sistema de precedentes tem aí um risco de constitucionalidade, porque emanado de uma norma infraconstitucional. Né? Pois bem, também nós enfrentamos com esse sistema, né, combater aquilo que se chama demanda, ou a demanda inútil, ou a demanda de risco. Eu estava conversando essa semana lá, né, numa mesa de conciliação com um ilustre advogado, e aí falando, olha, tentando pontuar um acordo, olha, essa matéria aqui no TST, ela é muito mais inclinada para o lado contrário do senhor, né? Mas ele falou assim, doutor, vamos deixar ver lá, sabe, porque de repente sempre aparece uma coisa e eu belisco alguma graninha. Foi essa a esperança. Né? O que nós não podemos deixar que o judiciário seja esse tipo de loteria. Né? Aquele que ingressa com uma ação sabe pelo menos que tem uma forte probabilidade de ganho, ou aquele que está errado, sabendo a forte probabilidade de perda, comece a resolver a sua conduta internamente, sem depender do judiciário, como um escritório de cobrança. Pois bem, o que se adota no novo sistema é a da doutrina do precedente, que é algo não muito comum para o nosso direito, algo que vem trazido do direito da common law, né, mas que se provém uma regra de um julgamento anterior, uma regra que veio constituída de alguma decisão passada, e quando eu reaplico esse entendimento, eu estou promovendo, né, o reconhecimento dessa decisão. Então, nesse caso, por exemplo, que eu citei para vocês do ministro Euri Zavascki,
O precedente foi ele que constituiu ao prover o recurso monocraticamente, baseado no quê? Já há uma outra decisão do STF reconhecendo que o PDV dá, por acordo coletivo, ele dá a quitação total do contrato. Matéria não parece absolutamente nada a ver, né? Mas falou, no caso, a hora itinere, ela foi negociada, ela tem prevalência da própria convenção coletiva, deu provimento ao recurso e julgou improcedente a reclamação, considerando que já existe o precedente, né? Esse é um ponto importante. Não se trata exatamente de uma jurisprudência, porque ele tomou um caso que aparentemente nada tinha a ver, né? PDV versus horas em itinere negociados por acordo coletivo, e aplicou o precedente. Ou seja, ele trouxe exatamente o quê? O entendimento nuclear daquela decisão do PDV, aplicou na decisão sobre as horas em itinere. Isso que se chama o quê? O stare decisis, né, a força normativa da jurisprudência. Eu peço desculpa assim, pela anglofonia, mas é vício, né, de quem sempre tratei muito do direito norte-americano, né, meu objeto de pesquisa, e acabo, assim, sem querer, usando. Exatamente de onde vai buscar? A ratio decidendi. Essa é o núcleo do precedente, né? Falou, olha, o acordo coletivo pode transacionar direitos, inclusive direitos reconhecidamente existentes. Mas, para uma melhor segurança jurídica, há validade desse acordo coletivo, né? Diferente do que se poderia dizer de obter dictum, né? Aquilo que é mencionado no acordo e não integra. É essa ratio decidendi que forma o precedente e é esse núcleo que vai nos vincular. Vejam, senhores, a dificuldade, né, que não nós magistrados, mas principalmente os senhores advogados, terão em não apontar somente a subsunção do fato à norma jurídica, mas exatamente apontar se aplica ou não se aplica à situação do seu cliente aquele precedente. É uma situação bastante distinta. Os incidentes recursais que nós temos de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas, esse, né, da arguição de constitucionalidade e conflito de competência. Mas que eles são o quê? Os instrumentos que vão manter as obrigações do artigo 926, que fala a jurisprudência tem que se manter íntegra, estável e coerente. Esse é o ponto do sistema de impugnação de decisões no novo Código de Processo Civil. E, no caso aqui, os incidentes são aplicáveis, a Instrução Normativa 39 do TST reconhece isso expressamente, ainda que entra em conflito com uma nova instrução, a Instrução 40. Esses recursos repetitivos, só para que vocês tenham uma ideia, exatamente vem de uma ideia que veio lá da Alemanha, que chama Mustafa Farr, aí eu não sei falar alemão, e ainda mais sábado de manhã, né? E também, ou na Inglaterra, fala Group Litigation Order. Né? Exatamente o quê? Nós temos um grupo de causas comuns, vamos tratar de forma única todos esses processos. Já existe no nosso, né, ordenamento, na Lei 11.418, na Lei 11.672, que tratava tanto no Supremo Tribunal Federal como no STJ. A Lei 13.015 passou a regular isso para o efeito da Justiça do Trabalho, e o novo CPC passou a regular o que exatamente para os tribunais regionais do trabalho. Exatamente, a noção é aquela que você vai fazer, vai ter qualquer tipo de serviço, né? Você vai construir uma casa popular, por exemplo, você forma o que? Não, vamos fazer um modelo da casa, né? E, a partir desse modelo, todas as construções deverão seguir esse modelo, né? Ou, como vocês advogaram, eu fui advogado muitos anos também, constituem um certo modelo de texto e ia aplicando, né? Exatamente, se tivesse alguma situação um pouco diferente, eu mudava, mas aquele básico eu já tinha uma constituição prévia, né? E isso é a base de um sistema, ou seja, para situações iguais, vou aplicar esse chamado modelo. A Lei 13.015 fala para os casos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Nós já estamos aí com boas discussões, inclusive tratando até uma matéria extremamente sensível,
que eu acho extremamente importante no direito do trabalho, que é a questão dos honorários advocatícios. Ou mesmo, por exemplo, a questão do divisor lá da interpretação da súmula 124. Mas para os tribunais regionais, eu entendo que cabe o IRDR, né, o Instituto, né, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, porque é aquela previsão que está no novo CPC, nessa parte aplicável. A instrução 39 entende que sim, só que a instrução 40 do TST fala, olha, para os casos de demandas repetitivas, continua em vigor ainda o incidente de uniformização de jurisprudência do artigo 476 do CPC de 73. Com a devida vênia, acho isso um pouco errado, mesmo porque o próprio CPC tem norma clara de transição que fala, olha, se um artigo de lei, que é o 896, faz menção ao CPC antigo, entenda-se que faça hoje, entenda-se o instituto correspondente, porque aquela norma processual já foi revogada. E exatamente a ideia do IRDR é de pacificar conflitos jurisprudenciais já existentes, né? Nós temos, os senhores devem ter visto, o nosso tribunal da 15ª Região tem atuado de forma extremamente profícua nesse tema. Segunda-feira, agora, acho que nós temos 7 matérias já numa pauta no pleno para julgar. E exatamente o IRDR vai substituir o incidente de uniformização. Não vejo isso como possa ser em sentido contrário. E um detalhe curioso, o novo CPC fala, esse IRDR também pode ser suscitado pelo juiz de primeiro grau. Veja a situação, essa semana estou mudando de vara agora, estou voltando a Piracicaba, então, imaginando lá uma questão lá em Piracicaba, que eu da primeira vara decido de um jeito, uma questão que tem muitos processos, a colega da segunda vara de outro e a da terceira vara de outro. Coisa extremamente comum. Nós podemos suscitar ao tribunal uma pacificação no IRDR para o quê? Saibamos qual que é a posição final que vai vincular não somente o tribunal, mas o juiz de primeiro grau em relação àquela matéria. Vejam a força e o poder desse incidente. Os recursos repetitivos, de um modo geral, eles têm alguns princípios dominantes, né? O primeiro é que nós temos que ter idênticas matérias jurídicas e não matérias de fato. Aquelas questões, se a fazenda tal fica a 30 ou 20 minutos, não pode ser objeto de RDR. Mas a interpretação de um diploma legal deve ser, não é que pode, deve ser resolvido, né? O que nós fazemos nesse julgamento? Nós vamos escolher uma amostra, ou seja, a melhor amostra possível sobre a controvérsia. E essa amostra, essa instrução da controvérsia, pede até exatamente o quê? Participação de terceiros para formar esse convencimento. Inclusive audiência pública, intervenção, no caso da Lei 13.015 no TST, no grau de assistente da parte envolvida, né? Participação do Ministério Público, óbvio, mas que tudo chegue a um final de um grande julgamento de uma matéria, e esse julgamento, uma vez tomado, ele vai ser vinculante, né? Tirando as discussões aí da constitucionalidade ou não. As decisões do Instituto Repetitivo, no caso do TST, ela teria forte efeito persuasivo, mas o ato 491 já previu que elas são vinculantes. Outra matéria bastante discutível. E o outro princípio, que é o do juízo da retratação. Ou seja, eu sou relator no tribunal, eu decido de um jeito, o tribunal decide de outro, né, a composição plenária decide de outro, minha posição fica vencida, a decisão que eu tive, pode o presidente do tribunal, no caso nosso, o vice-presidente judicial, remeter ao relator de volta para que eu me retrate. Retrate e me diga o seguinte, você vai aplicar o precedente. Só que tudo isso, né, lembrar uma pequena coisa, processo trabalhista não tem só um pedido, né? Em média, nós temos aí, numa perspectiva nacional, cerca de 15 pedidos diferentes por reclamação trabalhista. Ou seja, nós podemos ter diversas
paralisações, interrupções para julgamentos de incidentes. No caso dos tribunais regionais, nós podemos ter o quê? A provocação do relator, do ministro do TST, que, verificando a existência de uma divergência regional, manda o processo de volta. Isso aí eu achei a situação mais infeliz possível, principalmente para um processo trabalhista. Para chegar no TST, todo mundo sabe que o caminho não é fácil. Trabalhador esperando seu crédito, não, manda de volta que ele vai ter que fazer novo julgamento. Ou seja, aquela possível, né, aquele possível julgado formado pode ser desconsiderado sem provocação, mas assim uma provocação de ofício por um órgão superior. E a segunda possibilidade do que o próprio presidente do tribunal, no caso 15ª, o vice-presidente judicial, vá provocar um incidente de resolução, que é o que tem mais ocorrido hoje em dia. Né? Assim, eu só, já tentando aqui ajudar com o tempo, eu agradeço bastante a atenção dos senhores, né, deixando aqui a matéria para questões, deixo aqui meu endereço eletrônico, se alguém quiser a própria apresentação, né, para algum efeito, e fico aqui à disposição das perguntas, mais uma vez agradecendo o convite do Sindicato dos Advogados do Interior Paulista para essa honrosa missão. Tá? Muito obrigado. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Dr. Firmino pelas brilhantes palavras, em face de um tema tão importante, tão atual para a Justiça do Trabalho. Acho que a organização desse evento não poderia ter convidado ninguém melhor para proferir esta palavra, porque o Dr. Firmino hoje está como assessor da presidência do tribunal, em outras gestões esteve na vice, e realmente é uma pessoa muito competente, muito capacitada para trazer esse tema para a colocação deste evento. Eu não vou tecer as minhas considerações, porque eu não tenho nível para tratar das considerações das palavras de um brilhante magistrado como o Dr. Firmino, mas eu gostaria apenas de fazer uma colocação para que o fechamento seja feito por ele próprio. Esse RDR, para Vossa Excelência, não seria um engessamento para a Justiça do Trabalho e para as ações? Eu acho que essa consideração pode ser a consideração final de encerramento. E antes do senhor responder, eu apenas gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Luiz França Lima pelo convite a este evento, parabenizar a organização e cumprimentar todos os organizadores na pessoa do Dr. Paulo Ortega e imediatamente pedir ao Dr. Firmino que possa encerrar a fala com a palavra dele próprio, com essa questão de que, para a Justiça do Trabalho, para o volume que a gente tem, para as diferentes ações que a gente tem durante a Justiça, esse RDR é, para Vossa Excelência, uma forma de um engessamento ou não? Bom, eu agradeço muito, muito generosa a palavra da doutora Silvia, certamente exageradas da minha parte, mas essa questão, nitidamente, nós temos uma perspectiva de engessamento. Claro que o sistema de precedentes permite, através da figura que já está prevista no parágrafo 17 do artigo 896 da CLT, que é a figura do overruling, que se chama, da superação de um precedente mediante a construção de uma tese diferenciada por um momento político, econômico, social ou qualquer outro fato superveniente que venha ao tribunal que constituiu o precedente a modificá-lo. É um mecanismo mais difícil, mas não é um mecanismo totalmente engessado. O que mais me preocupava é exatamente, se você tem uma instância superior, Supremo, STE, TST, e o próprio Tribunal Regional, vão acabar, poderia até falar assim, petrificação da jurisprudência. Eu entendo que não. O sistema permite, exatamente através desse sistema de overruling, ou mesmo do distinguishing. Distinguishing é você aplicar uma diferenciação sobre aquela base fática. Olha, eu tenho um fato diferente, por isso o precedente ele não é exatamente aplicável. Eu tenho que buscar uma solução. Eu posso ter um distinguishing ampliativo ou restritivo.
E eu posso, com isso, né, esse é o desafio dos senhores advogados, vão ter que falar, olha, esse precedente aí, por exemplo, do STF, ele não se aplica no meu caso. E essa é a base, o núcleo da argumentação jurídica que vai ser utilizada. Quer dizer, o sistema ele é dinâmico, principalmente nos Estados Unidos, muito mais do que na Inglaterra. Mas ele tem essa possibilidade, e a Suprema Corte americana tem acolhido isso, né, quando vê alguma modificação. Nós temos aí muitos exemplos para dar. Eu acredito que há uma dificultação num primeiro momento, mas, por exemplo, nós tínhamos no nosso tribunal uma norma regimental que falava: o tribunal não pode editar súmula contrária ao TST. E esse aspecto foi revogado. Por quê? Se nós não tivermos a possibilidade do tribunal fixar precedentes diferentemente daqueles adotados pelo TST, aí nós vamos ter a petrificação, pior que o engessamento. Né? O sistema de precedentes ele tem essa posição, como diz o ministro Luiz Felipe Melo, de democratizar a jurisprudência. Porque ele falou, se dois ou três regionais têm um entendimento diverso, ele vai provocar o TST a repensar sua jurisprudência. Esse é o caso exatamente que está acontecendo nos honorários advocatícios. Né? O Tribunal Regional da 4ª Região fixou o precedente que cabe ao honorário advocatício, bastando apenas ter assistência, não assistência sindical, como se diz, a justiça gratuita. Né? Eu assumo, acho que 62, se não me falha a memória. Ou seja, tem essa possibilidade, ela é dificultada, o que vão aos senhores advogados, aí, principalmente aos mais novos, que deixam essa missão, de saber manejar bem o sistema de precedentes. Tá? Com isso, eu agradeço essa participação, agradeço a doutora Silvia pelas amáveis e exageradas palavras aqui, né? Eu tento trazer um pouco da visão dentro do prazo que me foi concedido e mais uma vez, me encontro à disposição de qualquer um. Muito obrigado. Obrigada, professor.